Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês, amém? Nós estamos aqui para mais uma devocional, e nessa devocional de hoje eu quero usar um texto que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 33. Abra aí a sua Bíblia em Jeremias 33, versículo 3. Vamos ler juntos. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Queridos, o que eu quero falar com você hoje, pautado aqui nessa passagem de Jeremias capítulo 33, versículo 3. Nós vamos pensar no seguinte tema pautado aqui nessa passagem: o alívio das angústias. Alívio das angústias. E eu quero falar do alívio das angústias, irmãos, de todos os homens, né? Porque uma coisa que nós temos que pensar em relação à angústia, que a angústia é algo que ela faz parte da vida cotidiana de todos os homens. Não tem homens, não tem pessoas que não fiquem angustiadas, que não passem por momentos de dificuldade, que não se sintam aflitos, que não se sintam desesperados com diversas situações que se apresentam diante de suas vidas, né? No decorrer da sua caminhada aqui nessa terra. Todos nós ficamos angustiados, todos nós ficamos preocupados. São inúmeras situações que muitas vezes vêm e tentam roubar, né, a nossa paz, nos deixando preocupados, nos deixando angustiados. E a gente sabe, queridos, que nesse contexto de angústia, de aflição, é muito comum para nós, os servos do Senhor, né, que somos cristãos, nós depositarmos a fé em Deus, saber que nós temos um Deus que ouve as nossas orações e que nos responde. Contudo, uma coisa que é preocupante é que muitas vezes parece que nós, os cristãos, monopolizamos Deus. Parece que a gente, por mais que devemos levar a presença desse Deus à vida das pessoas, muitas vezes parece que Deus só está apto a ouvir a oração do crente. Parece que Deus só está apto a resolver, a trazer alívio para as angústias daqueles que, de fato, declaram-se filhos de Deus. E tem até textos bíblicos, né, que muitas vezes nos levam a pensar exatamente dessa forma, né? Deus está apto, Deus está preparado para responder, para socorrer aqueles que são seus. Nós podemos pensar aqui ou citar numa passagem de 2 Crônicas, capítulo 7, né? No versículo 14, um texto muito conhecido e muito usado por nós, os cristãos, que diz assim: e se o meu povo, né, que a gente já vê uma descrição clara de que esse texto, de fato, de 2 Crônicas, ele fala para o povo de Deus. Ele está falando aqui para aqueles que se consideram e que, de fato, entendem que são filhos de Deus ou que são povo de Deus. E aqui, em 2 Crônicas, o autor diz, no versículo 14, no capítulo 7, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, a promessa de um Deus que ouve o seu povo, né? Aqui há algumas cobranças, algumas exigências aqui para que o povo, de fato, se humilhe, busque a presença de Deus, né? Busque a face do Senhor, converta-se do seu mau caminho, mas está falando aqui para o povo de Deus. E aí, muitas vezes a gente é obrigado a pensar que aqueles que muitas vezes não consideramos como povo de Deus, né, não têm essa mesma oportunidade de serem ouvidos, né, de terem as suas cargas, as suas angústias aliviadas por Deus. Isso não é verdade, irmãos. Nós servimos a um Deus, ou estamos diante de Deus, e quando falamos diante de Deus, toda a humanidade está diante de um Deus misericordioso, que está apto e pronto a socorrer, a aliviar a angústia e a carga de todos os homens, todos, absolutamente todos. E eu quero mostrar para vocês que, de fato, Deus ele não pode ser monopolizado,
Deus não é Deus apenas dos evangélicos, dos cristãos. Deus é Deus de todos os homens e tem poder para socorrer e aliviar a carga de todos os homens. Porque assim como existe esse texto de 2 Crônicas 7,14 e que muitas vezes nos leva a pensar de uma forma exclusiva, em uma exclusividade do povo de Deus, né, de ser um povo que tem um Deus apto a responder, a socorrer no meio das suas angústias, né? Nós podemos ver que Jesus ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Mateus 7, versículos 7 e 8, Jesus mostra que, de fato, esse socorro, o alívio para a angústia, né, na vida dos homens, das pessoas que passam por dificuldades, sejam elas quais for, ela é estendida a todas as pessoas. Não é uma exclusividade apenas do povo de Deus. Então, aqui em Mateus 7, versículos 7 e 8, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Então, o versículo 8 aqui, Jesus está mostrando, né, de uma forma clara aqui, né, para os seus discípulos e para nós, que independente, né, se for servo ou não, qualquer pessoa, aquele que pede, quem pedir receberá. Aquele, né, que busca, encontrará. E aquele que bater, para esse será aberto. Então a gente vê aqui que há sim, pela misericórdia e pela graça de Deus diante de todos os homens, uma oportunidade de encontrar o alívio, de encontrar de fato o descanso e a paz para as suas lutas, para as suas angústias, para as suas aflições. E tem um texto aqui escrito por Charles Fuller, e eu gostaria de estar lendo aqui esse texto de Charles Fuller para dar aqui uma caracterizada de fato naquilo que nós estamos falando, para a gente entender que há um Deus que ouve, né? Há um Deus que está apto a nos socorrer em meio às nossas angústias. E esse Deus está com a sua mão estendida para todos os homens, independente de quem sejam esses homens. Se buscarem, se baterem, se clamarem, de fato serão ouvidos. Olha o que diz o texto aqui de Charles Fuller. Um obstinado celibatário chamado Franz Tambring morava há alguns anos com a irmã viúva numa cabana de uma aldeia nas cercanias da fronteira entre a Alemanha e a Holanda. Tratava-se de um rude moleiro. Moleiro é a pessoa que trabalha no moinho, tá, irmãos? Então era um homem que trabalhava em moinhos, de poucos conhecimentos, mas que se vangloriava de ser ateu e socialista. Então nós temos aqui um homem que morava com a sua irmã, era um homem solteiro, né? Ele era um obstinado celibatário, um homem solteiro, alguém que abriu mão do matrimônio, morava ali com a sua irmã, nessa cabana, ali naquele vilarejo, um homem humilde, de pouco conhecimento, trabalhava com moinho, mas o pior de tudo isso aqui é que, de fato, esse homem, ele se declarava, ele se vangloriava, diz aqui a nossa ilustração, de ser um homem ateu e socialista, né? Alguém que, de fato, não acredita na existência de Deus. Continuando. Um dia sua sobrinha adoeceu gravemente. Sua mãe aflita saiu enfrentando a aterradora nevasca a fim de procurar um médico na cidade mais próxima e pediu a Tambring para cuidar da pequena enferma até o seu regresso. Ardendo em febre, agitada, em meio a delírios e respiração ofegante, a picurrucha suplicou: Tio, ore por mim, para eu ficar boa. Então aquela menina olha para o seu tio e pede: ora para mim, tio, para que eu fique boa, para que eu melhore. O tio procurava acalmá-la, mas assustado com a crescente piora do quadro mórbido apresentado pela dócil criança, não sabia ou não podia orar. Por quê, irmãos? Que ele não sabia e não podia orar.
Esse homem não acreditava em Deus, ele era um ateu convicto, né? Alguém que se vangloriava de ser ateu. E aí, diante desse quadro, o que fazer? A sobrinha pede a ele para orar, para clamar a Deus para que ela fique curada, porque senão ela iria morrer. E aí o seu tio ali, né, já estava assustado com o quadro daquela menina. O que fazer agora então aqui diante dessa situação? Vamos ver. Vamos, tio, ore por mim, insistiu a menina pela segunda vez, senão eu vou morrer, disse ela. Assim, pressionado e reconhecendo a sua responsabilidade, o homem, sem demora, ajoelhou-se ao lado do leito da criança e implorou: ó Deus, se há um Deus, ouve-me na minha angústia e cura esta inocente criança que confia em ti. Dentro de momentos, a graciosa menina arregalou os olhos e sorriu, e com tranquilidade repousou a cabeça no travesseiro, adormecendo profundamente, de vez que a sua ofegante respiração se normalizara. O estado pré-agônico e a profusa transpiração também cederam. As maçãs do rostinho e os lábios se tornaram rosados. Quando finalmente a mãe retornou, algumas horas depois, em companhia do médico, este, após um rápido e superficial exame da enferma, exclamou atônito: a criança está salva. E disse: considero um milagre, pois ela era portadora de uma forma maligna de difteria. Difteria, irmãos, naqueles tempos era uma doença infecciosa com elevado índice de mortalidade, né? Ou de mortalidade. Também, face ao indiscutível milagre, entrou serenamente em seu quarto e fechou a porta, ajoelhou-se e contrito orou novamente, pedindo ao Senhor que, já que ele considera a sublime graça de curar a sua meiga sobrinha, fosse também benigno para com ele, mísero, escarnecedor, concedendo-lhe perdão de sua pretérita descrença e rogando ao mesmo tempo pela salvação de sua alma. O rude moleiro saiu do seu quarto, um homem renascido. Então, queridos, olha que ilustração, olha o que essa ilustração nos mostra, olha o que nós temos aqui. Uma situação de um homem ateu, que não acreditava, que não confiava em Deus, mas diante de um momento, de um quadro angustiante, diante de uma situação em que ele estava totalmente sem poder fazer nada, né? Totalmente ali com os pés e mãos amarrados diante de uma situação tão grave, tão séria, a doença da sua sobrinha, aquela sobrinha clamando, pedindo para que ele orasse ao Senhor, para que ela ficasse curada. Então a única opção desse homem foi de fato render-se ao pedido de sua sobrinha e olhar para os céus e clamar a Deus, e suplicar a Deus, e rogar a Deus que de fato viesse em seu socorro, viesse em socorro da sua sobrinha. E o que foi que o Senhor fez, queridos? E o que foi que o Senhor fez? Ele atendeu, ele olhou para a angústia daquele homem, olhou para aquela situação, para aquele quadro, né, de luta, de enfermidade, e socorreu. Então nós vemos aqui, né, que não é um privilégio exclusivo de nós, os cristãos, termos um Deus que nos ouve, né, por sermos de fato o povo de Deus, ou nos considerarmos como o povo de Deus. Deus, né, pela sua infinita misericórdia, está apto, está pronto, está disposto a responder às orações de qualquer coração, ao clamor de qualquer coração que se rende a Ele, pedindo, clamando, entendendo que só Ele pode socorrer. O texto que nós lemos, né, para lembrar os irmãos, Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é a sua angústia, nem mesmo sei se você está passando por algum dessas situações em que eu estou dizendo aqui, de angústia, de aflição, ou de qualquer situação que
que venha roubar a sua paz. Mas se tiver, eu quero dizer uma coisa para você, independente se você é ou não servo de Deus, eu quero dizer para você que o alívio para a tua angústia, o alívio para a tua aflição, para a tua luta, para o teu medo, para o teu desespero, está em clamar, em suplicar a Deus pelo teu socorro. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Talvez você não sabe, não entende, não consegue ver o escape, o socorro, a resposta, mas Deus tem essa resposta para você. Deus tem esse escape para você. Deus tem esse socorro para você. Cabe a você, de uma forma confiante, de uma forma que demonstre para Deus uma sinceridade no teu coração. Cabe a você se prostrar, se ajoelhar e clamar a Deus pelo socorro. E certamente esse Deus apto, esse Deus poderoso, esse Deus que é capaz de qualquer coisa, Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir o teu clamor, Ele vai te socorrer. E sabe por que Ele vai? Porque, como eu já falei, irmãos, como eu já disse para os irmãos, Jesus prometeu isso. Jesus prometeu que o socorro viria quando nós fizéssemos o que? Pedíssemos. Pedi e dar-se-vos-á. Jesus prometeu que o socorro viria para as nossas angústias, para os nossos alívios, quando nós fizéssemos o que? Buscássemos. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. E Jesus disse que o socorro viria. O socorro vem quando nós batemos. Então faça isso. Peça, busque, bata, insista com Deus, clame, suplique a Deus pelo socorro. E certamente você verá a glória de Deus em meio às suas lutas, em meio às suas aflições. Peça com fé, peça clamando, peça confiando no agir de Deus e você de fato verá a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo toque no seu coração e confirme no seu coração a certeza de que aquilo que você e nem ninguém pode fazer, aquilo que diante de você tem trazido uma angústia de um tamanho imensurável, diante do Deus da nossa salvação, isso não é nada. Deus pode todas as coisas. O salmista, ele disse no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele se lembra de onde pode vir o socorro. O socorro só pode vir de um único lugar, irmãos. Nosso socorro só pode vir do Senhor. E o salmista fala isso, meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então clame a Deus com fé, suplique, porque as nossas orações, o nosso clamor é a chave, é o segredo para o alívio de todas as nossas aflições, de todas as nossas angústias. Que Deus te abençoe e que Deus acrescente uma fé inabalável em sua vida, para que você possa de fato conseguir ver e perceber que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, pode fazer tudo muito mais além daquilo que você pode pensar ou imaginar, e somente Ele, mais ninguém, pode trazer o alívio para as suas angústias. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que possamos confiar no agir desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos prostramos ante a Tua majestade e soberania. Senhor, sabemos que o segredo para o alívio, Senhor, de todas as nossas angústias está em clamarmos ao Senhor, em suplicarmos ao Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Nós não podemos nada, Senhor. Às vezes, ó Deus, nossas lutas e nossas aflições são tão grandes diante de nós, trazem tanta preocupação, Senhor, que nós muitas vezes não conseguimos, ó Deus, perceber o agir do Senhor. Mas que o Teu Espírito, ó Pai, traga sensibilidade aos nossos corações para vermos a Tua glória, para vermos, ó Deus, que verdadeiramente podemos confiar no Senhor. Mostre para os homens, ó Deus, a todos os homens, que o Senhor é Deus da humanidade. Que Jesus Cristo, Senhor, veio a esse mundo buscar e salvar o que se perdeu, e essa busca, essa salvação, ela está relacionada a todos os homens. Não é uma exclusividade nossa, dos servos do Senhor, não é uma exclusividade daqueles que entendem que são Teus servos ou que é a Tua igreja, essa questão de sabermos que temos um Deus que nos ouve. Tu és o Deus que está pronto, preparado para ouvir o clamor e a súplica de qualquer boca, de qualquer língua, de qualquer coração que se aproxima do Senhor pedindo por socorro. Nós vimos aqui através dessa ilustração um homem ateu, Senhor,
que no momento de dificuldade ele suplicou. Esse homem negou a existência do Senhor a vida inteira, mas naquele momento, ó Deus, ali de luta, de aflição, de angústia e da possível perda, Senhor, de uma sobrinha, esse homem clama ao Senhor, ele suplica ao Senhor, e o Senhor manifesta a tua glória e mostra para ele o teu poder. Louvado seja o teu nome, Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder na vida dos homens, na vida daqueles que estão clamando agora, com suas angústias, com as suas aflições, com as suas lutas, com seus medos, ó Pai. Mostre para essas pessoas a tua glória, Senhor. Mostre para eles o teu poder e, acima de tudo, a tua infinita misericórdia, que são as causas de não sermos consumidos e que a cada amanhecer renova sobre a vida de todos os homens. Obrigado, meu Deus, pela tua fidelidade. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Continue nos abençoando, abençoando o teu povo, livrando-nos de todo mal, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, livra-nos de todo mal, Senhor. Louvado seja o teu nome para sempre. Deus bendito e eterno. Hoje estamos aqui numa devocional, ó Pai, de quinta-feira, onde, Senhor, é momento também de oração, de clamarmos, de suplicarmos ao Senhor. E nós aprendemos, ó Deus, nesse dia de hoje, ó Pai, não aprendemos, mas tivemos, ó Deus, renovado o nosso conhecimento que já temos de que de fato precisamos clamar ao Senhor com fé, porque o Senhor diz na tua palavra, Senhor, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Anuncia-nos, mostra-nos a tua glória. Quero, ó Pai, diante desse momento, com a tua igreja, com o teu povo, suplicar ao Senhor pela vida de todos os enfermos, ó Pai, pois muitos são aqueles que têm sofrido, Senhor, angustiados, ó Deus, em momentos de luta e de aflição. Oro, ó Deus, clamando ao Senhor pela vida do tio Beto. Oro, Senhor, clamando ao Senhor pela vida do Adilson, que o Senhor seja com ele nesse procedimento, ó Deus, que ele irá fazer a partir de amanhã. Ah, Deus, olha, Senhor, para esses homens. Olha, Senhor, para todos os familiares da tia Lina, Senhor. Olha, meu Deus, porque essa mulher não está mais entre nós e a angústia está no coração de muitos daqueles que, para eles, ó Deus, entendem que perderam esse parente, esse ente querido, mas sabemos que essa mulher está com o Senhor na eternidade. Console esses familiares, ó Deus. Olha para a vida da Alice, Senhor, aquela criança que temos clamado. Olha, meu Deus, para a vida do João, Senhor, essa criança também que temos clamado. E tantas outras pessoas que temos suplicado e colocado diante do Senhor, ó Deus, diante do trono da graça do Senhor. Cure-os, restaure-os, abençoe esses lares que estão orando nesse momento. Muitas são, ó Deus, as aflições dos homens, ó Deus, mas a tua palavra diz que mesmo sendo muitas as nossas aflições, lá no Salmo 34, diz que o Senhor é o Deus que nos livra de todas. Então venha livrar a humanidade, venha nos livrar de todas as nossas aflições com misericórdia e graça. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Olha para a minha vida, Senhor, olha para a vida do teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, com toda sorte de bênção do Senhor. Tu sabes o quanto dependemos de ti. Obrigado por tudo, meu Pai. Continue nos livrando do mal, continue guardando a nossa vida, a nossa saúde, livrando-nos, ó Deus, desse coronavírus, ó Pai, de toda peste, de toda praga, de toda doença. Guarda o teu povo, cobre-nos, ó Deus, com a tua mão de misericórdia e de graça, Senhor. Obrigado por tudo. Acrescenta-nos cada dia mais uma fé inabalável no teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento. Muito obrigado pela tua igreja e que sejamos edificados no Senhor. É com perdão pelos nossos pecados, ó Deus, e com gratidão em nossos corações que fazemos essa oração em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Amém, amém e amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Forte abraço, meus irmãos.